Essa é uma pergunta extremamente frequente, né? E é interessante. Por quê? Primeiro, o que você está fazendo não é necessariamente tamanho dependente. Tem lesões do tamanho de uma laranja que não concentram açúcar nenhum. E elas não são nada de atividade. Tem lesões abaixo de 1 centímetro, 10 milímetros, que são tão ativas que concentram o suficiente para você detectá-las. É como se você estiver numa sala escura e vê uma pequena luzinha. Você vê. Se você tiver a capacidade de... Normalmente, se você vai procurar no Dr. Google, né, que a gente chama, que é a internet, muitos lugares lá vão citar que tem 10 milímetros de resolução. Mas são trabalhos que compararam o que você via com o que você não via. Na prática, a gente já fez mais de 26 mil PETs desde 2001. O que determina realmente é a atividade do tumor. Por exemplo, se eu tiver um tumor de baixo grau de atividade, por exemplo, um carcinoma papilífero da tireoide, aquele câncer tem uma atividade tão baixa que o valor dessa captação da glicose é algo em torno de 1,2, 1,3, que é quase o normal. Se eu pegar um melanoma, que é aquele tumor de pele pinta preta que evolui, que é o tumor dos mais agressivos que existem, os valores da SUV são 20, 30, são assustadores. Linfomas, se for, por exemplo, um linfoma de Hodgkin, ele tem SUVs da ordem de 20. Se for não Hodgkin, ele tem SUVs da ordem de 4, 5. Eles variam e eles mostram o grau de atividade. Então, na prática, não é o primeiro exame que você faz em lugar nenhum. Normalmente, o PET-CT ele entra dentro do trabalho do paciente no momento que você precisa, em um exame só, olhar o indivíduo como um todo, detectar todas as áreas onde exista a possibilidade de ter doença e pode guiar, inclusive, a coleta do material, como o Dr. Rubens mostrou aqui, que é coisa que a gente faz. Olha, eu vi aqui no PET, você vai lá na tomografia e tira aquele lugar que tem mais concentração, porque é lá que tem mais câncer. Agora, o PET não é específico 100%, nada. Assim, uma coisa incrível que assim, a medicina não é como a engenharia, não existe 100%. Existe o mais provável, mas não existe em absolutos. Então, você não consegue, por exemplo, escapar do fato de que se você tiver uma infecção localizada, essa infecção também consome glicose. Se tiver um furúnculo, ele concentra como se fosse um melanoma. Então, todo exame, em qualquer situação, ele é analisado no contexto clínico. Então, todo mundo que fez um PET sabe que o indivíduo vai chegar lá, ele vai fazer uma consulta antes do PET, uma história clínica, uma revisão de prontuário, para contextualizar qual é a pergunta que está sendo feita em que paciente. Isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa que a gente que aqui faz imagem em oncologia, que é diferente de radiografia, imagem de qualquer... A gente usa todos esses métodos focado nas perguntas oncológicas. Não é para descrever coisas, mas para responder perguntas. Entende? Então, nesse âmbito, o que a gente tem visto é que toda vez que você introduz num universo clínico, onde existem perguntas respondidas pelo métodos mais convencionais, tomografia, ressonância, sem PET, e você coloca o PET lá, você melhora 30% o nível de informação. E não é pouca coisa. Por exemplo, se você imaginar em câncer de pulmão, se você fizer o tal do estadiamento, quer ver a extensão da doença sem PET, você, em muitos casos, está dizendo que algumas pessoas têm menos doença, em outros você está dizendo que tem mais. Em tese, 30%, uma em cada 5 cirurgias de pulmão pode ser evitada se você fizer PET em todos os pacientes de câncer de pulmão. Tanto que hoje a Anvisa aprova o PET para estadiamento de câncer de pulmão. Porque, claro, se o indivíduo tem um câncer muito avançado, ele vai, de pulmão, ele vai sobreviver mais e viver melhor se ele não fizer a cirurgia e só fizer radioquimioterapia. E é uma decisão clínica. Se você faz a conduta errada, além de fazer, você opera esse sujeito, depois tem que fazer radioquímio, ele vai viver menos e vai viver pior. Então, em todo o universo clínico, os exames eles servem para responder perguntas e não para criar mais dúvidas. Eu acho que isso é uma coisa importante. Existe uma coisa corrente no Brasil que é o uso indiscriminado de exames. Você pede uma lista, mas sem um objetivo. Quer dizer, o exame é uma maneira para você responder uma pergunta e não uma lista de coisas para ver se você acha algo errado lá dentro, entende? Deixa eu só complementar, não tem um exame que é o gabarito, entendeu? Tem lesões grandes que o PET não vê, tem lesões grandes que a tomografia não vê, depende, é aquele conceito de caixa de ferramenta, mas hoje a gente já vê lesões tão pequenas que a gente não sabe nem o que fazer com elas.
Em muitas situações a gente encontra lesões com menos de 0,5 centímetro, né, alterações que a gente costuma monitorar, acompanhar, porque são tão pequenas que a gente não consegue estabelecer o que é. As autoridades têm os seus mecanismos de aprovação, existe um sistema que você tem que submeter. Esse equipamento ele tem aprovação já no FDA, na regulação americana, mas não no Brasil. Mas não basta ele ser capaz de dar uma informação. É importante que essa informação seja útil, que possa também impactar em saúde para as pessoas. Não é só porque a gente é capaz de ter uma informação que ela sempre vai ser útil e ser traduzida em saúde, né? Nesse momento a gente tem usado há algum tempo, tem algumas colegas aqui, a Camila, a Juliana, que acho que usam, que tem contato mais no corpo a corpo com esses exames, que podem talvez você tem, o que você tem, qual a sua percepção aí da futuro do PEN? Bom, em relação à mama, que a gente tem utilizado como um método complementar. Às vezes existem situações de avaliação de lesões que ficam indeterminadas em relação de como proceder, né? Indicar uma cirurgia, uma biópsia, e o PEN tem sido utilizado para tentar direcionar se está a segurança de a gente acompanhar ou confirmar que a gente deve prosseguir a investigação através dessa avaliação metabólica. Você acha que nesse momento a gente já pode adotar essas informações ou ainda a gente precisa aprender para saber? A gente está em a fase de aprendizado, a gente ainda não tem números, né, estatísticas seguras para poder já corroborar condutas, entendeu? Nós fizemos cerca de 40 pacientes já. Quer falar? A gente pretende fazer ainda mais 40 é um estudo científico que nós estamos conduzindo. Na verdade, o Dr. Rubens mencionou na apresentação dele o PET-CT. O PET-CT é justamente isso, utilização de fluorodéoxido de glicose marcada é um exame do corpo inteiro. No corpo inteiro, a gente vê o câncer em qualquer lugar do corpo. Esse é praticamente o padrão hoje para se tentar detectar a maior parte do câncer. Quanto mais agressivo, melhor é o método. Ocorre que, né, nós estamos testando justamente o PEN, que é um equipamento específico para a mama e não vê o corpo todo, vê só um órgão, né? E com o objetivo de ter a possibilidade de separar também, dentro daquelas várias lesões que aparecem na mamografia, como o Dr. Rubens mostrou, existem lesões benignas, existem lesões malignas, mas todas aparecem. Tentar, usando esse método, escolher dentro dessas lesões quais são as mais suspeitas, para daí sim dirigir uma investigação para elas. Quando a gente diz estamos testando, é que nós não fazemos absolutamente nenhuma introdução de nada dentro de um universo clínico no hospital, sem fazer um teste longo para ter certeza que, como disse, né, vai ter um benefício. Não adianta, um aparelho não é um negócio colorido, maravilhoso, que não faz nada de útil para o paciente. O importante é o resultado final daquilo. Então, a gente está em fase de teste. É um trabalho combinado e essa especificidade, a capacidade desse teste de resolver essa questão ainda está por ser determinada. Tudo existe. No PET, isso já está amplamente demonstrado em N outras patologias oncológicas. No câncer de mama, a gente usa o PET de corpo inteiro para o câncer avançado, que tem metástase, aquele que não é operado como uma lesão pequena, que ele já vem grande, que a gente vai ter que fazer quimioterapia primeiro, antes de fazer qualquer coisa, para avaliar a resposta da quimioterapia e decidir o melhor momento, que são os casos mais avançados. Nos casos iniciais, que são esses detectados na mamografia, nós estamos especialmente testando esse equipamento para ver se a gente consegue dar um passo adiante nessa detecção já mais precoce. Ok?